Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo, para debater os principais temas do dia, eu tenho os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, Edilene Lopes e também a economista Rita Mundim. Olha só, pessoal, hoje é o dia da posse de Donald Trump, né? Ele assume oficialmente a presidência dos Estados Unidos após uma vitória com muita folga na eleição de 2024. O republicano deve assinar também hoje uma série de ordens executivas anti-imigração, inclusive já tem repercussão, né? O Papa criticando muito essas leis que o Trump assinou nesse domingo e favoráveis a assinou não, né? Anunciou que vai assinar e também favoráveis a magnatas que farão parte do seu novo governo. Bom, Eduardo Costa, venceu bem, toma posse hoje e deve fazer o que prometia na campanha eleitoral. Bom dia para você. Olá, bom dia, boa semana, boa segunda para todo mundo. Ô, Júnior, o Trump, toda vez que eu olho para ele, eu lembro do Zé Disseu e lembro do Roberto Jefferson. Lembra lá no começo do século? Quando começaram os escândalos da era PT, o Zé Disseu era o poderoso do governo Lula e o Jefferson falou assim: o senhor desperta em mim os instintos mais selvagens. Eu lembro disso. Outra coisa que ontem eu fiquei assistindo meia hora do discurso do Trump, fiquei olhando para ele assim na televisão. Para mim, ele lembra um leão. Tanto a aparência física dele, que o tupetão dele parece um leão. E o discurso dele é um rugido, dizendo o seguinte: eu sou o cara, eu sou bom, eu posso e eu trucido quem me encarar. Eu sou o rei. Ele seguramente ruge assim porque ele tem 12 companheiros de governo, apoiadores diretos, que juntos têm uma fortuna maior do que a de 154 países no mundo. Então, é uma força assim imensa, incomensurável e assustadora, pro bem e pro mal. Porque não dá para você olhar para um cara desse, cercado de Elon Musk e companhia como ele está, sem pensar lá no sociólogo alemão que disse: pensar globalmente e agir localmente. Você tem que agir na sua comunidade, mas sem nunca esquecer que o que você faz impacta no todo. Esse é um papo que muita gente odeia, mas é necessário, se se quer pensar no mundo como lugar de pessoas. Ele não deixou dúvidas ontem, como nunca deixou dúvidas, e nisso ele merece o respeito. Ele não faz está pouco se lixando para a preservação do meio ambiente, menos ainda para a pobreza universal, não quer nem saber de pobre estrangeiro dos Estados Unidos, porque para ele a maioria, ele disse isso ontem, mais de 50%, ele disse, a maioria é assassina, vai fazer uma deportação inimaginável. Os Estados Unidos tem entre 14 e 15 milhões de imigrantes legais, vai botar gente para correr, vai incentivar investimentos em áreas sensíveis como subsolo, enfim, em todas as frentes, Júnior. America first. É a América que se dane o resto. A gente não pode ver um cara desse sem olhar para trás, para a história, né? Lá nos anos 30 do século passado, o Roosevelt, 100 anos atrás, o Delano Roosevelt teve que implementar o New Deal para poder recuperar a economia americana depois da Segunda Guerra. Trump agora avisa que vai retomar a América e passar por cima de quem tentar impedir ou pelo menos ponderar. Vamos devagar. Resumindo a prosa, Júnior, esse é um assunto que a gente precisa de uma palestra de 2 horas, mas resumindo, o sentimento que eu tenho, Júnior, é de que daqui a 4 anos a América vai estar melhor. Os americanos o quiseram, o elegeram, ao contrário do que ele fez 4 anos atrás, naquela indecência de invasão do Capitólio. A turma que perdeu aceitou, os democratas aceitaram. Daqui a 4 anos, os Estados Unidos vão estar melhor para os americanos, que não têm no seu sangue, na sua essência, o espírito da solidariedade, cuidam deles e o mundo vai estar muito pior. Ô, Rita Mundinha, sua visão aí, eu sei que tem alguns impactos econômicos nessa história toda aí também, né? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Eu acho que o evento do dia, da semana, do mês e do ano é a posse de Trump e o que virá depois. Ou seja, ele já prometeu, já falou que ele vai mexer com o quê?
Ele vai mexer com tarifação, no sentido de proteger a economia americana. Ele vai tentar diminuir a dívida dos Estados Unidos, e aí ele conta com o Elon Musk, que está sendo até considerado como se fosse um primeiro-ministro do Trump, porque ele quer eficiência na gestão do Estado. E a eficiência na gestão do Estado, eu acho que dependendo do trabalho que será conduzido por Elon Musk, nós teremos os Estados Unidos de novo com protagonismo, porque os Estados Unidos são protagonistas, é a maior economia do mundo, mas um protagonismo forte sobre o papel do Estado na economia. Então, um Estado mínimo, porque o Trump é republicano e ele está cercado, vocês falaram aí de magnatas, etc., não. Ele está cercado daquilo que o capitalismo americano produziu nos últimos anos. Então, ele está cercado de vitoriosos dentro da economia de mercado. Agora, repensar o papel do Estado numa economia de mercado será um dos desafios de Trump que ele entregou a Elon Musk, porque ele quer diminuir o endividamento dos Estados Unidos, que preocupa muito, e a questão migratória. Então, esses são os temas que Trump tem abordado desde que se lançou o candidato. E são temas sensíveis aos americanos e ao mundo, porque nós estamos falando da maior economia do mundo. Mas eu quero acreditar que teremos, de uma forma muito forte, né, a presença, quando o Eduardo fala que ele é um leão, ele é forte, porque os Estados Unidos são fortes. E ele estava sentindo e conseguiu passar no seu discurso de campanha esse enfraquecimento dos Estados Unidos nas questões mais sensíveis do planeta. Então teremos uma ressignificação da presença americana nas questões mais sensíveis do planeta. E repito, Trump é um republicano, e os republicanos entendem que a coisa mais importante que existe é a liberdade, né? O Ronald Reagan fez história, o Reaganomics, né? E ele sempre batia na tecla de que we the people, né? Nós, o povo, é que temos que conduzir o país, e não o país que tem que conduzir o povo. Então, essa eu acho que é a máxima, é isso que nós vamos sentir de novo no planeta Terra. A importância das pessoas na condução das decisões do Estado americano. Então, vamos ver, vamos aguardar. E só sob o ponto de vista da economia e dos mercados financeiros, dependendo das medidas de tarifação que ele deve assinar agora, se elas forem fortes e tiverem uma conotação mais de tornar a economia americana ainda maior, se for esse o viés principal, o dólar deve se fortalecer. E aí a gente tem aquela preocupação, principalmente os emergentes, em relação à inflação, porque se ele tarifa quem está exportando para os Estados Unidos. Nós, brasileiros, o aço nós já sofremos do primeiro mandato do Trump, mas acho que não seremos tão afetados assim. Mas o dólar deve se fortalecer e a aversão ao risco deve aumentar. Se as tarifas não tiverem a potência que está todo mundo imaginando, pelo contrário, o dólar pode recuar um pouco e o apetite ao risco pode prevalecer. Aí bolsas em alta, né, os juros tendendo a cair, um ambiente contrário àquele se a potência das medidas de tarifação não for tão forte. É com vocês aí. Edilene Lopes, queria te ouvir também. Eu sei que tem alguns candidatos, ou melhor, alguns políticos, né, brasileiros que estão lá para acompanhar essa movimentação toda. Do lado econômico tem algumas questões e do lado político outras tantas, né? Bom dia para você mais uma vez. Bom dia, Júnior. Bom dia aos debatedores. Bom dia mais uma vez aos nossos ouvintes. Sim, tem várias repercussões a eleição e a posse de Donald Trump para o Brasil. A Rita acabou de falar da valorização do dólar, que pode ocasionar mais inflação aqui no Brasil, mas o presidente Donald Trump também tem uma meta de tarifar alguns mercados, como o México, o Canadá, a própria China, e também tem o objetivo de aumentar a tarifação para países que pertencem ao BRICS, grupo do qual o Brasil e a China fazem parte, caso esse grupo resolva
começou, vai adotar uma moeda específica para fazer negociação entre eles e abandonar o dólar. Ou seja, se isso acontecer, se o BRICS desistir da dolarização, pode ser que o Brasil tenha um impacto nas suas relações comerciais com os Estados Unidos, o que a princípio parece que não será o principal, o maior dos problemas do Brasil. As relações comerciais, a princípio, estariam mais protegidas do que outras áreas. Por exemplo, a imigração. Hoje, os Estados Unidos já têm em condição de deportação 1,5 milhão de pessoas. Dessas pessoas, 39 mil são brasileiras e certamente muitas são mineiras, principalmente da região de Governador Valadares. Se ele decidir começar a deportar os que são considerados ilegais de imediato, isso vai atingir em cheio brasileiros e também mineiros. Tem uma questão ambiental que é muito importante. Donald Trump já anunciou que deve retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. O que propõe o Acordo de Paris? É o financiamento de países mais desenvolvidos, que já poluíram muito na era mais industrial, para que os países menos desenvolvidos promovam a limpeza do planeta. Donald Trump não concorda com isso e deve sair mais uma vez, como fez em seu primeiro mandato, do Acordo de Paris. Brasil hoje é considerado o principal país propaganda da transição energética. Vai sediar a COP30 no final do ano e não deve contar com a presença do presidente americano Donald Trump, o que é um impacto forte, já que é uma das nações mais importantes do mundo. Também não vai vir o dinheiro que Joe Biden prometeu que dedicaria para o Fundo da Amazônia. Veio 1/5 desse dinheiro e o restante não chegou. E com Donald Trump também não deve chegar. E tem a questão da anistia para aqueles que invadiram o Capitólio no 6 de janeiro, que aconteceu de forma similar aqui no Brasil, no 8 de janeiro, há 2 anos. E se essa anistia de fato acontecer nos Estados Unidos, reforça um discurso para que a anistia aconteça em massa aqui no Brasil também. Então, todos esses impactos são possíveis para o Brasil em termos políticos e econômicos com a posse de Donald Trump. Júnior. William Travassos, Donald Trump assume mais um mandato nos Estados Unidos, falas fortes ontem do presidente eleito. E aí, pra gente arrematar esse assunto, como é que você vê essa história toda? Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Eu acho que o Eduardo conseguiu criar uma imagem muito correta, né? Quando ele fala desse leão com a juba. Esse leão que vai defender o sonho americano. Eu lembro do filme Cobra, já citei uma vez aqui, você é a doença, eu sou a cura. E ele vem com essa promessa, né? A Rita fala sobre a parte econômica, onde você tem um dólar forte, provavelmente um real fraco. E aí preocupa, o Brasil sempre teve uma boa relação com os Estados Unidos, né? Nós somos acho que em matéria de exportação estamos em segundo lugar, ou os Estados Unidos em segundo lugar, primeiro China. Se o governo americano resolver taxar essas exportações, isso vai impactar diretamente o nosso mercado. E não tenho dúvidas que o governo brasileiro vai sofrer provocações, né, de Donald Trump. E aí a gente tem que saber lidar com isso dentro da diplomacia e tomar um certo cuidado, porque tem uma parte do show do Trump para agradar a sua turma. Esse leão faz o seu show, como no filme Rei Leão, e a gente tem que entender o que é real e como isso vai impactar na nossa vida, seja na questão climática, na questão econômica. Eu lembro que quando o Donald Trump foi eleito, eu cheguei a comentar que o mundo ficou um lugar mais perigoso para a gente morar, porque é um cara imprevisível. E aí fica difícil você fazer previsões. Essas medidas que serão anunciadas agora, eu acho que elas começam a mostrar a batida do governo americano e essa nova pegada. E aí é esperar para ver se ele vai conseguir emplacar todos esses mecanismos para defender essa coisa do sonho americano.